Já. Bom dia, estamos aqui hoje junto com as alunas do 6º B da Escola Municipal Elza Rogério, a aluna Maria Eduarda, Thaís, Luziele, Jamile e juntamente com Renato Sigiliano, ambientalista, no qual hoje estamos com o intuito de fazer uma entrevista a respeito da água, onde as meninas irão tirar algumas dúvidas com o Renato. Podemos começar, Maria Eduarda? Sim. O que o senhor pode nos dizer sobre a falta de água no Brasil? O Brasil é um país muito rico em água. Só que a maior parte da água que tem no Brasil está lá na região norte, na Amazônia, no Pará, e essa região ela é pouco habitada. Então, a gente passa escassez de água, né? Passa falta de água porque, apesar do país ser muito rico, tem um recurso hídrico muito grande, a água está mal dividida, né? Tem muita água lá no norte do país e pouca água aqui no sul. E a população aqui na região sudeste, no nordeste, no resto do país como um todo, está crescendo. Cada pessoa que nasce precisa de quê? De água, né? O dia inteiro. Desde o momento que a água, até dormindo a gente precisa de água, né? Porque a água ela tem uma função termorreguladora no organismo da gente. Ela mantém a temperatura da gente, né? Em 36 graus mais ou menos, né? Então até dormindo a gente está gastando água. A gente precisa da água. Quando a gente acorda tem o café, né? Tem depois o próprio pão também precisa de água para fazer. Depois tem o almoço, tem a roupa que a gente veste. Tudo que a gente faz precisa de água. E cada pessoa que nasce consome, né, precisa de água de coisas para viver. Então o consumo de água está aumentando. Ao mesmo tempo, a produção de água, né? O que está acontecendo? As cidades estão crescendo e as nascentes estão sendo, às vezes, aterradas, né? Para a nascente de água, ela ter água, ela precisa ser reflorestada em volta, manter essa água, né? Para uma nascente manter a água, ela precisa ter reflorestamento em volta. E geralmente o que está acontecendo? A gente vê que as cidades estão crescendo e eles não estão muito preocupados com isso. Então, às vezes um produtor rural, por exemplo, para fazer pasto, para o boi pastar, ele acaba com a nascente. Aquela área onde tem a floresta, né, que daria a nascente, ele desmata para fazer pasto para o boi. Daqui a pouco não tem água para o boi, né, o pasto está seco e ele também não tem água. Então, ao mesmo tempo que a população está crescendo, o consumo de água está aumentando, a pressão sobre os recursos hídricos também está aumentando. A água está diminuindo. A água própria para a gente consumir. Quais projetos que tem trabalhado com ele? Eu tenho pouco conhecimento do que o município faz pela água. Assim, aqui em Mulher nós temos uma autarquia, que é o DENSUR, que é responsável pelo tratamento do esgoto, pela captação e tratamento e distribuição da água e pela questão do lixo urbano, né? Então essa autarquia é responsável por três funções importantíssimas, e todas as três têm a ver com água, né? O que a gente observa é que o DENSUR ele trabalha mal nisso aí. Por exemplo, a gente não vê projetos de conservação de nascentes, né? Lá uma vez ou outra a gente vê um projetinho assim, mas vamos dizer pro forma, não é uma coisa efetivamente assim que está acontecendo realmente. Tem algumas cidades que a prefeitura criou um pagamento de serviço ambiental. O que é isso? A água nasce limpa, não nasce? Aí o que está acontecendo hoje? A água nasce limpa, às vezes a água nasce limpa ali, ó, ali, naquela mochila ali. E aqui ela já está suja, porque o boi já pisou, o boi já fez xixi, já fez cocô em cima daquela água, então aqui ela está suja. Ela nasceu limpinha ali e aqui ela está suja. Aí essa água aqui, ela vai escorrer para um córrego. Esse córrego vai para um rio, e o rio, geralmente, vamos supor que seja o Rio Glória, onde tem a captação de água do município aqui de Muriaé. Essa água que nasceu limpa, foi suja, é captada suja, depois a gente trata essa água para distribuir, né?
A água que a gente usa na torneira é uma água tratada. E depois a gente suja de novo. Então vamos supor, a gente pega essa água que está tratada e coloca na descarga lá do vaso sanitário. Então quando a gente dá a descarga, a gente está usando uma água que foi tratada e nós estamos sujando. Simplesmente a água está levando o quê? As fezes, né, o xixi, tudo lá para o rio. E a gente não trata o esgoto. Então, assim, eu não vejo muita política pública, municipal, na questão da conservação de água em Muriaé. A gente, particularmente, faz alguns projetos, né? Eu quero levar vocês para conhecer, por exemplo, em Belizar, uma propriedade rural, onde a gente conservou a nascente, quer dizer, tinha uma nascente, essa nascente não tinha floresta em volta dela, e ela estava sujeita a secar. Por quê? Porque quando chove, se a chuva encontrar a terra desprotegida, ela vem de uma vez só, vem embora. Se ela tiver uma floresta ali, ela vai infiltrar e vai alimentar a nascente lá embaixo, não é só freagem. Então, lá em Belizar, nós fizemos um projeto de conservação de nascente. Essa nascente, agora no auge da seca, no ano passado, ela serviu para a vizinhança inteira. Os vizinhos todos ficaram sem água e iam lá buscar água desse lugar. Então, foi uma nascente muito importante nessa época agora que aconteceu no ano passado, de extrema escassez de água, tá? Provavelmente a gente não viveu uma situação dessa em 50 anos ainda. E nessa mesma propriedade nós fizemos o quê? Nós pegamos o esgoto, tratamos o esgoto através de um biodigestor e o esgoto dele sai limpinho. Entendeu? Então, além de não sujar, né, a água dele nasce limpinha, vai limpinha, o esgoto que ele suja também é tratado, está tudo limpinho. Esse produtor rural, a gente quer que ele seja remunerado, que ele receba. Por quê? Porque ele é um produtor de água, certo? Isso já está acontecendo em outras cidades. Então, tem cidades que a água nasce limpinha, o produtor rural recebe dinheiro para manter essa água limpinha até a captação do município. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Como a água está limpa, não precisa tratar, né? Ela já está limpa. Nova York já faz isso há 20 anos. E lá em Nova York, para cada dólar que eles pagam o produtor rural, eles economizam 6 no tratamento. Então, quer dizer, muito economicamente é viável essa questão. Nós precisamos pagar o produtor rural para conservar. E aqui em Mulher a gente não vê isso ainda, tá? A gente vê o DENSUR captando essa água, tratando, não cuidando das nascentes como deveria, não cuidando da destinação final do lixo. Tem um aterro sanitário hoje, né, mas que está sendo operado de uma forma totalmente irregular. E a questão do esgoto mesmo. Eles anunciam que tratam 50% do esgoto, mas a gente vê que não é verdade. A gente já está jogando o esgoto todo no rio sem tratamento. Qual a importância da água para você? A água é fundamental para que haja vida. Né? Se não houver água, não tem vida. Todas as formas de vida, elas estão ligadas à água. Dependem da água para se sobreviver, para se perpetuar, para existir. Isso não é só para mim não, é para nós todos.